Primeiro, né, uma excelente Páscoa, chegando já ao final desse dia, desse domingo maravilhoso, e eu quero compartilhar com vocês. Sei que sabem, mas eu gostaria de dizer, né, Páscoa significa passagem, que em hebraico significa Pessah, simboliza a passagem da morte para a vida. Então Paulo, em 1 Coríntios 15, no versículo 53 e 57, ele vai dizer: por ora somos corruptos, falhos, mas chegará um dia que não seremos mais assim. Então a Páscoa, ela vem nos libertar da escravidão como libertou Israel. Você é livre por ele, através dele. Então sejamos felizes. E o próprio Deus, ele vai dizer, né, no Evangelho de João 11, 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E um bom exemplo para expressarmos esse domingo pascual, né, essa Páscoa maravilhosa que simboliza a ressurreição do Senhor Jesus, está em Marcos, no capítulo 16, versículo 1 e 14, que vai dizer o poder da morte e da ressurreição de Jesus. Então aqui, nesse belíssimo texto de Marcos, no capítulo 16, do 1 ao 14, vai narrar a ressurreição de Jesus e a incredulidade das pessoas. Então, o que aconteceu, pastora? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas vão comprar especiarias para embelezar o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, elas vão, né, ao túmulo, mas a pedra que o fechava estava rolada. Então, diante disso, o túmulo se encontrava vazio. E um jovem de branco disse: ele ressuscitou e irá para a Galileia. E todas que estavam ali ficaram assustadas. Jesus então aparece a Maria Madalena, que corre para contar aos outros, né, tamanho feio, tamanho alegria. Mas, ainda que ele disse que ressuscitaria, não creram nele. Aí ele vai aparecer a 2 discípulos e os mesmos também não vão crer. E claro, Jesus, né, aparece aos 11 e vai os repreender por tamanha incredulidade. Então, o que eu aprendo? O que eu quero dividir com vocês? Devemos permitir que Jesus, né, repreenda a incredulidade da dureza dos nossos corações. O Senhor disse que iria ressuscitar. O Senhor disse que hoje nós somos livres do pecado, somos co-herdeiros, né, das suas bênçãos. Então a morte e a ressurreição de Jesus, ela diz a respeito, né, de coisas impactantes. E sobre a nossa Páscoa, nós somos bombardeados todos os dias com muitas informações. E sobre a morte e a vida de Jesus, há muita incredulidade. Então, nesse belíssimo texto de Marcos, né, tem 3 resultados importantes que eu quero dividir com vocês. O primeiro é a morte e a ressurreição de Jesus, que ela se cumpriu o requisito da lei de Deus em nossas vidas. Paulo vai deixar isso bem claro em Romanos 8, do 1 ao 4, que ele vai dizer. Ele vai nos esclarecer que foi declarado, que Jesus foi declarado Filho de Deus através da ressurreição e o poder do Espírito Santo. O segundo requisito é a morte e a ressurreição de Jesus, que anularam o efeito do pecado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isaías 53, do versículo 1 a 4, ele vai deixar isso claro. Ele vai dizer, ó, quem creu naquilo que nós anunciamos? Ele faz uma pergunta. O Messias foi ferido por nossas transgressões, e como os pecadores, estávamos condenados à morte. Aí o terceiro requisito, né, desse belíssimo texto, que é a morte e a ressurreição de Jesus, que venceu o poder da morte. Então, a ressurreição de Jesus é a nossa vitória, é a garantia que ele foi, mas ele vai voltar. Pense nisso. Páscoa é vida, Páscoa é libertação, Páscoa é o poder que Deus nos outorgou. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho.